Santos está na semifinal do Paulistão Sicredi 2025. Esse é o vídeo, mas não só isso, eu quero falar com vocês também sobre alguns empréstimos que o Santos fez. Vem pro vídeo. Salve, salve, nação santista! Depois de vencer o Red Bull Bragantino por 2-0 numa partida muito segura, o Santos não passou perrengue e muito menos teve problemas para parar o Red Bull Bragantino, que pouco chegou perto do gol santista. Estamos na semifinal. O Santos vai enfrentar o Corinthians neste domingo, dia 9 de março, lá na Neoquímica Arena. Você já sabe, né? Infelizmente, clássico em São Paulo é só com torcida única. Então, nesse jogo único da semifinal do Paulistão, só vai ter torcida corintiana. Mas eu vou trazer alguns dados pra gente dar uma animada. Só para terminar a informação, né? O jogo vai ser domingo, às 6h30 da tarde e vai ser transmitido por todas as detentoras do Paulistão. Bom, a outra semifinal vai ser na segunda-feira, entre Palmeiras e São Paulo. Isso já deu maior rebuliço, porque o São Paulo queria que fosse nos dias nobres, como chamaram, né, o final de semana, dias nobres do futebol. O Palmeiras queria que fosse na segunda-feira, porque vai ter show no Allianz. Pra mim, isso é uma completa bagunça, gente. Eu nunca vi estádio de futebol priorizar show. Mas enfim, não tô aqui pra falar sobre isso, tô aqui pra falar sobre Santos. O que eu ia falar que tem de positivo pra gente? Todas as semifinais que o Neymar disputou no Paulistão, ele chegou até a final, ou seja, todos os paulistões que ele disputou, ele chegou na final. Então a gente pode crer que isso é um empurrãozinho também para as coisas funcionarem. Aliás, né, desde que ele chegou foi um grande empurrãozão, nada de empurrãozinho. O elenco tá com um ambiente bem mais gostoso, o elenco tá completo, chegaram mais reforços junto com ele, né, reforços de qualidade. Hoje o Caixinha olha pro banco e é um banco que não dá medo, é um banco que tem um nível técnico elevado, que quando substituir vai fazer igual tava fazendo o time titular. Então tá muito bacana. Inclusive ontem, no De Olho no Peixe, conversamos sobre Roleiser, né, que fez a sua estreia, entrou muito bem. Eu vejo muito torcedor aqui falando, pô, ele tem que ser titular, como que gasta tudo que gastou pra ele ser reserva. Tá na hora dele entrar no lugar do Guilherme, tá na hora dele entrar no lugar do Soteldo, tá na hora dele entrar no lugar até do Tiquinho. Ouvi falarem, né, queriam o Guilherme como um falso 9. Minha opinião bem básica aqui sobre essa história de Roleiser titular ou não. Por que eu comecei falando que o banco hoje tem qualidade técnica, né? Justamente por isso, o banco do Santos hoje tem um alto nível. Nós não temos mais só um time de 11 peças, nós temos um elenco completo. Isso é maravilhoso para o time ser competitivo. A minha humilde opinião é que o Roleiser pode vir a ser titular por merecimento. E eu tenho entendido que o Caixinha tem trabalhado assim, né? Um exemplo disso que eu vou falar. O David Washington poderia ter estreado nessa última partida contra o Red Bull Bragantino, um jogo decisivo. Mas eu acho que é por achismo que ele não estreou. E o Caixinha optou por pôr o Tassiano no lugar do Chiquinho justamente por merecimento, né? Porque o Tassiano havia marcado no jogo contra o Água Santa e no jogo contra o Noroeste. Então, como o David Washington chegou recentemente, ainda tá se adaptando ao futebol brasileiro, ele que tava jogando na base do Chelsea, tem que ter essa adaptação, principalmente esse merecimento para conquistar oportunidades dentro do time que hoje, como eu disse, é um time competitivo, um elenco formado. Então, pra mim, o Roleiser tem muita qualidade, feliz demais com a chegada dele, vai ser muito importante pro Santos, assim como outras peças têm sido importantes também. O Soteldo pediu para ser negociado com o Galo no começo do ano. Depois que Neymar chegou, ele virou outro jogador, tem jogado muito, tem corrido muito. O único problema dele pra mim é que ele evita de chutar o gol, mas enfim, aí é outra história, né? Já falando um pouco sobre o Guilherme. O Guilherme, gente, eu ainda não tinha trazido esse dado aqui no YouTube porque fazia tempo que eu não produzia vídeo pra cá, mas ele, até semana passada, era o quarto maior artilheiro do futebol mundial nesse início de temporada, nesse início de 2025. Ele só tava atrás do Dembélé, que tinha marcado 17 gols, nosso menino da Vila, Marcos Leonardo, e Kylian Mbappé, que marcaram 14 gols. Aí vinha Guilherme com 10 gols. Então, gente, assim, é
muito legal ver esse elenco do Santos e o quanto é uma briga sadia pela titularidade. Falando sobre a questão do merecimento, eu imagino que o Caixinha vai manter a mesma equipe para enfrentar o Corinthians. Lembrando que quando fomos derrotados pelo Corinthians na fase de grupos, Neymar tinha acabado de chegar, o time ainda estava entrosando, foram erros individuais que fizeram o Santos ser derrotado. Eu não sei se vocês lembram, mas o Santos estava bem na partida. Foram erros individuais que acabaram gerando 2 gols do Corinthians e a gente só marcou um. Clássico se ganha, né? Clássico é de quem é mais esperto, aproveita as oportunidades, e foi o que o Santos não fez. Ali também o Caixinha ainda não usava o Gil na zaga. Tinha aquela questão, né, que ele entendia que o Gil não ia ser utilizado por causa da idade, por causa da falta de velocidade, mas em um determinado momento, e ainda bem que o Caixinha percebeu a importância do Gil para esse elenco, porque ele é um cara experiente que passa segurança ali na zaga, né? E desde que o Gil entrou no time titular, o Santos tem passado muito menos perrengue no sistema defensivo. Então é um time que tá se encaixando. Eu tô ansiosa para essa partida de domingo contra o Corinthians. Lembrando, jogo único, então não há tempo para errar. O Santos se reapresentou hoje, após o Carnaval, iniciou as atividades para se preparar para esse clássico que vai ter no próximo domingo. Vocês devem ter reparado aí, alguns atletas curtindo, né? Neymar levou Rincon, Bastos, Soteldo pro Carnaval. Espero que eles tenham aproveitado bem, que a partir de hoje seja foco total no domingo, porque é jogo importante, é jogo decisivo. Para terminar de trazer os dados do Neymar, né, que eu falei que todas os paulistões que ele disputou, ele chegou até a final. Vou até conferir aqui para não trazer nenhum dado errado. Então foram 5 finais de paulistas. Lá em 2009, acabamos sendo derrotados pelo Corinthians, assim como em 2013 também. Em 2010 vencemos o Santo André, em 2011 vencemos o Corinthians e em 2012 vencemos o Guarani. Então, gente, expectativa altíssima para esse clássico contra o Corinthians, clássico alvinegro de torcida única, mas que o Neymar tá com muita vontade. Ele tinha falado, se vocês viram aquele dia na Kings League, ele mandou um recado, ó, pode vir Corinthians de novo, que eu tô pronto agora pra amassar vocês. Agora, pra fecharmos esse vídeo, eu queria falar um pouco com vocês sobre empréstimos, né, porque o Santos mudou completamente seu elenco do ano passado em relação a esse ano. Tiveram várias chegadas de qualidade, finalmente. O torcedor santista tava cansado de ver tantos, tantos investimentos mal feitos. Quanto de dinheiro pagamos por Patrick, por vários outros jogadores que não renderam, Morelos e tal. Um desses problemas se tornou Julio Furch. Hoje ele é um dos atletas que treina separado do grupo. Além dele tem mais 2 atletas, o Andrei e o Gabriel. E, gente, é uma questão muito delicada, né? Porque quem foi com todo respeito, o jumento que fez um contrato com ele até 2026? O Furch já tem uma certa idade e os times não se interessam mais pelo atleta. Porque, além da idade, ele tem um salário altíssimo, é mais de R$1 milhão que ele recebe por mês. E segundo ele, não tá satisfeito com esse afastamento que ele teve do elenco principal, ficar treinando em horários e dias separados, não tem contato com o técnico e tal. Bom, resumo da ópera, o Santos tá tentando fazer uma rescisão amigável com ele, só que ele e o seu empresário batem o pé de que não vão topar, claro, estão sentados no contrato, né? Contrato até 2026, cara, assim, é impressionante. Eu lembro que por um tempo muito torcedor defendia ele com unhas e dentes. Eu nunca vi desse time porque pra mim centroavante vive de gol, tem que fazer gol. E não é o caso do Furch. Ele chegou no Santos em 2023, ele disputou a Série A, marcou 3 gols. Depois em 2024 ele disputou o Paulista e também a Série B. No Paulista ele marcou 3 gols e na Série B ele marcou mais 3 gols. Ou seja, é muito pouco para um centroavante, minha humilde opinião. Então, é um conjunto de fatores que se unem para que outros clubes não tenham interesse em ter Julio Furch. Nem o Santos tem, mesmo pagando R$1 milhão por mês, quem dirá os outros, né? Então, esse é o resumo, situação delicada, a gente espera que se resolva em breve. Agora falando sobre outros atletas do Santos que estão emprestados, algum deles também tem contratos longuíssimos, né? Vou ler a lista aqui para não esquecer.
Messias tá emprestado até o final da temporada, assim como o Luiz Felipe também. Os dois, né, estão emprestados até o final da temporada e o contrato se encerra quando esse empréstimo encerrar. Então, não é problema do Santos, ainda bem. Bom, tem também o Alex, que foi para Portugal, o Rainer tá no CRB, Rodrigo Ferreira tá no São Bernardo, Sandri foi emprestado pro Atlético, o Nonato também foi-se embora, Balão, Balieiro, Patrick, gente, Patrick também tem contrato até 2026. Vocês têm noção de um negócio desse? Falavam que ele ia ser usado na Série A. Sério, eu fico inconformada. Assim, claro, guardadas as devidas proporções, mas o Santos tava maluco, aumentando o preço de sócio, porque temos que pagar salários e não sei o quê. Mas me pagava tudo que pagou por Patrick, paga por Furt, 1 milhão por mês, é loucura, né? Se já economizasse esses dinheiros mal investidos, talvez a situação tava um pouco melhor. Mas voltando pra lista, Morelos, Ed Carlos, Enzo Monteiro. O Miguelito ia ser emprestado para um time da Ucrânia, acabou que não deu certo porque o visto não saiu a tempo. Então, em breve, ele também deve ser outro que deve ser emprestado. O Santos segue no mercado, conseguiu se desfazer de muitas dessas peças que se via obrigado a ter ali por causa de questão contratual, mas conseguiu ir resolvendo essas situações, assim como várias outras saídas que tivemos nesse início de temporada. Então, o vídeo de hoje foi esse, que eu já me alonguei demais. Eu quero saber a sua opinião, viu? Me conta aqui nos comentários. Não se esquece de deixar o like pra ajudar o canal e principalmente se inscrever, porque aqui o bagulho é o Santos.